quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o Rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Abençoe, meus irmãos. Nós vamos ler em Apocalipse 10, versículo 11. Apocalipse 10, no versículo 11. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações e línguas e reis. Senhor Deus, nós estamos aqui, Senhor, mediante ao ministério consumado da tua esposa, consumado no quesito de profetizar outra vez. Tudo que João tinha que entregar, ele entregou à esposa. Agora este quíntuplo da esposa, que faz parte da esposa, juntamente com este povo, somente alimenta desta alimentação que está vivificada neste terceiro compartimento. Que só o Senhor é que dá a vida, é só o Senhor que nos ajude. Agora nós necessitamos inteiramente do Senhor, tanto para falar quanto para ouvir. Então, Senhor, neste momento eu me entrego em tuas mãos, como teu povo também se entrega em tuas mãos. Há uma responsabilidade muito grande para quem fala, para quem prega, para quem diz que crê nessa terceira etapa. Não somente para os pastores, mas para aqueles membros também que diz que crê. Porque há uma responsabilidade em cada um de nós. Então nos ajude a permanecer firme até dar este arrebatamento. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Sentai-vos. Importa que profetizes outra vez. Aqui que está o mistério de só Deus para os eleitos desta era da esposa, para captar esta entrelinha que Deus deixou neste último dia para a esposa dele. Aqui é onde muitas pessoas caem, é aqui onde muitas pessoas desistem, é onde muitas pessoas ficam em cima do muro
por não tomar posse da palavra do dia. É aqui neste pedacinho. Importa que profetizes outra vez. Então, só aí dá para a gente ver que se é outra vez, é que havia uma necessidade desta mensagem, destes 7 trovões que foram abertos pelo 7º anjo, de ser profetizada novamente. E se não tivesse isso, João não teria mensagem, Osmar Brana não teria uma mensagem para entregar e nós não estaríamos aqui. Nós estamos aqui por causa desta outra vez. Esta é a mensagem. E esta mensagem, se você for ver, ela não é a mensagem do 7º anjo. Não é o papel do 7º anjo. Também nem um papel do 8º. É o papel da esposa. É o papel de João. Para ele poder declarar, para ele poder ressoar, para ele deixar bem claro, para manifestar isso à esposa do Senhor Jesus Cristo, necessitava vir esse personagem, para ele vir e profetizar novamente. Se nós tivéssemos ficado só em primeira e segunda etapa do irmão Brana, não tivéssemos crido nesta mensagem de Osmar Brana, e hoje nós temos a confiança e a certeza e o alicerce que ele é o mensageiro à esposa, que ele é o precursor do arrebatamento. E ele é também um profeta, porque João é profeta, João é apóstolo, João é vidente. Aí as pessoas também ficam loucas quando a gente diz que João é vidente. Eu não estou para discutir com ninguém, porque esta fase que nós estamos não é tempo de debate, é tempo somente da gente crer. Se você, através de 24 anos, esta mensagem que foram gravada nesses MP3, nesses áudios, neste vídeo não te convenceu, não sou eu que vai te convencer. Se você não muda através desta mensagem, não é você me ouvindo que você vai mudar. E esta mensagem que nós pregamos já é para as pessoas não só convencidas, mas convertidas. Que já fizeram uma mudança na sua vida, uma mudança de natureza, ou até mesmo uma luta por esta mudança. Porque enquanto nós estivermos aqui, nós temos que estar crendo, e se você não dá conta de fazer tudo o que tem que ser feito, mas você deixa o restante com Deus. Então, profetiza outra vez. Como é, irmão, que Deus ia dar uma missão tão grande para os discípulos? Como é que Deus ia dar uma missão tão grande para cada mensageiro? Como é que Deus ia pegar um homem como Moisés e dar uma missão, uma responsabilidade? Primeiro, Deus teve que fazer uma mudança em Moisés. Porque Moisés, conforme a Bíblia diz que ele era ensinado em toda a ciência do Egito. Então Deus não precisava de um homem intelectual. Deus precisava levar Moisés a reconhecer que ele não era nada e que ele simplesmente dependeria somente de Deus. Moisés ainda tentou usar a força, usar os mecanismos humanos, mas não foi aprovado. Mas era Deus de qualquer forma trabalhando para ele ser expulso do Egito, para passar 40 anos no deserto, para poder ter essa santificação e para ter um encontro de 5 minutos com a coluna de fogo, e o pensamento de Moisés já não era mais o mesmo. Porque Deus tinha mudado Moisés de uma tal forma que Moisés era um homem tão... O Moisés era um homem no Egito, ele era um homem eloquente. Você sabe que uma pessoa que é estudada, geralmente ela é eloquente para falar a respeito da ciência, a respeito das religiões do Egito. Ele era um homem que tinha uma mensagem, mas para o Egito. Ele não tinha uma mensagem para o povo de Deus.
Agora Deus precisou esvaziar ele, fazer uma mudança nele. Agora, como Moisés iria somente com aquela mensagem que Deus entregou com ele? Ele indo com uma vara torta, ele pegava essa vara, jogava no chão e ela se transformava numa serpente. Eram os 2 sinais que Deus deu para ele. E aí ele colocava a mão no peito e aquela mão ficava completamente leprosa. E depois ele colocava novamente, a mão dele ficava sã. Aquilo eram os 2 sinais que Deus deu a Moisés. E agora, como Moisés ia encarar aquela nação só com uma vara torta, um homem só. Deus não precisa de Deus, Deus precisa só de um homem. Era um homem só. Moisés era o próprio Deus. Arão era o seu profeta. Arão era o que o profetizava novamente lá para aquele povo, para aquela nação que ia ser liberta por uma mão forte, que não seria a mão de Moisés, não seria a mão do sacerdote, mas era a mão de Deus através de Moisés, porque Moisés não tinha condições de chamar o que ele chamou, as coisas, e falar e jogar as pragas que ele jogou ali no Egito. Tinha que ser Deus através dele, para transformar a água em sangue, para transformar naquelas rãs, para transformar aquelas coisas que aconteceram ali, que para o Egito, para o povo do Egito, aquilo ali foi monstruoso, até chegar à matança dos primogênitos. Aquilo ali, Moisés não tinha capacidade de fazer aquilo. Tinha que ser um Deus, tinha que ser a palavra de Deus através de Moisés. Agora, como era que Moisés ia, que ele mesmo tinha uma falta, uma necessidade de uma mensagem? Como era que Moisés iria diante daquele povo que ele não tinha uma eloquência? Mombrana fala em perfeita força e perfeita debilidade, as 7 fraquezas de Moisés. Ele sentia falta de mensagem, ele não tinha eloquência, e assim sucessivamente. Até o ponto de Deus repreender ele e dizer: quem fez o mudo, ou o surdo, ou o cego, quem fez a boca do homem, disse Deus para Moisés, por um acaso não sou eu? Mas, irmão, em vista da ciência que tinha no Egito, em vista daqueles generais, daquelas centenas de soldados à disposição de um rei, de Faraó, para um homem só, sem nenhum armamento químico, sem nenhuma bomba atômica, sem nenhum avião, como hoje Israel tem um avião. As pessoas ficam ovacionando, e eu vejo pensando e dizendo a respeito do presidente de Israel, esqueci o nome dele, Netanyahu. Mas você acha mesmo que quando Moisés e Elias se apresentar, você acha mesmo que ele vai crer em Moisés e Elias? Você acha que Netanyahu vai apresentar: vem cá, Moisés, está aqui, ó, este é Moisés e Elias, agora ele vai pregar para você. Você acha mesmo que ele vai crer? Você acha que Herodes, no dia que Deus estava trabalhando na terra, ele deu a mão para o Evangelho? Ele foi um perseguidor do Evangelho. Ele tinha temor. Ele sabia que algo pelas Escrituras ia acontecer. Mas o que foi que ele fez? Ele mandou pelo um pedido da esposa dele, através da filha, um pedido da filha, através da esposa que pediu a cabeça de João Batista num prato. Você acha mesmo que Netanyahu ele vai apresentar Moisés e Elias? Nunca vai acontecer isso. É eles que vão perseguir as 2 testemunhas, juntamente com os outros países, as outras nações, porque o que essas 2 testemunhas vão fazer vai ser as mesmas coisas que eles fizeram já no ministério dele passado, e eles vão fazer aqui, que vai deixar as nações apavoradas. Você acha mesmo que Netanyahu vai abrir a porta para Moisés e Elias? Me mostre uma vez que exceção de os grandes reis respeitados por Deus, como Davi, como Salomão, que tinha temor a Deus. Mas me mostre os demais, quando Deus estava em cumprimento com a sua palavra. Me mostre Acabe.
Me mostre os demais. Me mostre quando Deus estava materializado em carne humana na terra. Me mostre se o rei de Israel deu a mão para o ministério de Jesus ou mandou crucificá-lo. A gente tem assunto que a gente não vem preparado para falar, porque a gente fala, mas a gente pode colocar a escritura. A gente joga a escritura e mostra que é difícil, irmão, a religião. Você acha que essa religião que está lá em Israel vai dar a mão dada, vai estar de mão dada para Moisés e Elias, para duas testemunhas? Eles podem até ler sobre as duas testemunhas, eles podem até saber sobre as duas testemunhas, mas eles não vão ser diferentes de Caifás, eles não vão ser diferentes de Anás. Só o que vai se levantar lá é os 144 mil selados, que vai crer num dia. Israel, não é o judeu, nem todo judeu é Israel, é Israel será salvo. Nem todo israelita faz parte desses 140. É como a noiva. Não vamos diferente. Será se o presidente dos Estados Unidos congratulou o sétimo anjo quando ele chegou ali com sua mensagem? Mesmo Deus dando essa profecia, será se eles congratularam o sétimo anjo? O sétimo anjo teve a porta aberta na América do Norte? Nós não vamos falar de Billy Graham, porque Billy Graham, ele teve as portas abertas, porque a mensagem dele era para Sodoma, era para os sodomitas. Todo mundo gostava de Billy Graham. Ele tinha uma mensagem gostosa, uma mensagem de arrependimento, mas somente faz a pessoa chegar ao altar. O que precisava em Billy Graham era ele apontar para o sétimo anjo, porque a mensagem do sétimo anjo estava a mensagem de preenchimento. Mas ele não poderia apontar, porque tinha que se cumprir a Bíblia. A mesma coisa que aconteceu, que eles desceram para Sodoma, aqueles dois anjos, e aquele terceiro anjo ficou com Abraão. Aquele terceiro anjo ficou com Abraão. Você acha que eles abriram a porta ali para o irmão Branham na América do Norte, o presidente John Kennedy? Ou você acha que no ano 2000 os presidentes abriram a porta? Nenhum os presidentes das grandes igrejas de primeira e segunda etapa, os Caifás dos dias, eles fecharam a porta para Osmar Brana. Não vai ser diferente lá. As coisas se repetem. A noiva é uma porção bem pequena, que ninguém quer companheirismo com ela. Ela é sozinha, sozinha assim, entre a visão das pessoas, mas ela é só em Deus. Você precisa de alguma companhia maior do que essa, do que a palavra da hora. A palavra da hora é Cristo, a mensagem do dia é Cristo, o esposo é a palavra revelada. Você quer uma companhia além dessa? Nós não precisamos. Nós já temos. João já deixou o que nós precisa. O que você precisa, o que a noiva precisa, o que a esposa precisa, o que ela precisava, era desta palavra que Brana revelou, mas foi proibido de profetizar novamente. E vem esta parte depois de 40 anos que Deus trabalha com a esposa dele através de 40 anos no deserto. 40 anos ele mostra que o tipo do povo de Israel peregrinando do Egito, saindo para o deserto, entrando em Canaã, é o tipo da esposa do Senhor Jesus Cristo. Aí nós estamos aqui, mas nós estamos aqui com uma mensagem. Nós estamos aqui, nós não estamos plantando, nós estamos colhendo o que o nosso Deus plantou através deste mensageiro. Que Apocalipse 10, do 8 a 11. Ele plantou, profetiza outra vez, planta outra vez. E deixa comigo, porque quem dá, quem rega, quem dá o crescimento é Deus. O homem só prega, ele fez o seu papel. Agora você acha que essas nações, quando as duas testemunhas chegar em Israel, eles vão ser bem recebidos?
pelo presidente, pelos sacerdotes? Será? Como João não foi recebido pelos sacerdotes, o que foi que aconteceu com João? O que foi que aconteceu com o irmão Brana, com João da América do Norte, para revelar o que aconteceu? Ele foi expulso da própria igreja batista. Ele foi expulso. E o próprio pastor dele não cria nele. O próprio pastor de Osmar Brana não cria que ele tinha uma mensagem como essa e iria posicionar um povo na plataforma de arrebatamento. Nunca o pastor dele pensou isso. Pensou que ele estava louco, que ele estava doido. Deixa eu ler aqui um pouquinho. A chave para a porta, no parágrafo 78. Se me permite, eu gostaria de dar um testemunho pessoal. Irmão Brana, eu recordo há cerca de 17 anos atrás, mais ou menos, quando o Senhor me disse lá embaixo no rio, quando ele desceu naquela coluna de fogo. Agora você já pensou, você notou aqui atenção, quando o Senhor me disse, irmão Brana era um profeta, foi o Senhor que disse para ele, desde os 9 anos não bebe, aquele anjo apareceu para ele, não bebe, não fuma, não prostitua, e mais tarde eu tenho uma obra para ti. Era Deus guardando ele, não era que ele não quisesse fumar, não era que ele não quisesse beber, não é que ele não quisesse namorar, que ele tentou, mas Deus guardou ele. Deus não permitiu, pela graça soberana de Deus, guardou ele. Então o Senhor disse para ele. Agora já o pastor Osmar Brana, o Senhor não disse para ele. Não disse e disse. Porque a voz tornou a falar com quem? Com João. Se eu colocar aqui nesse versículo, e a voz tornou a falar comigo, não. Já tem um que a voz falou. Eu só recebo desse que a voz falou com ele. Se a voz falou com ele, eu não quero entrar ali para a voz falar comigo, porque a voz já falou com ele. Aquela voz, ela não falou com o outro, falou com Moisés. Ela não foi direto ao sacerdote, ela não foi direto a Arão, ela foi direto, aquela coluna de fogo foi direto a Moisés. É igualmente, a voz, ela veio a João no deserto. Por que ela não veio lá a Caifás? Por que ela não veio a Anás? Não, ela foi lá no deserto. A palavra veio a ele. A palavra não vem a evangelista. A palavra não vem a apóstolo. Primeiro não. A palavra não vem a pastores. A palavra vem ao profeta. E no ano 2000, essa mesma palavra, mesmo ele diz, não, eu não aprendi, não foi o Senhor que me falou, não foi e foi. Porque se não tiver Deus para revelar, se não tiver aquele ser sobrenatural para abrir o nosso entendimento, tanto para ele quanto para nós, a gente passa por alto. A gente fica só com palavras vazias. A gente precisa deste Deus vivificador para descer na nossa alma e abrir nosso entendimento. Foi o que ele precisou. Agora aqui com o profeta, Deus falava direto com ele. Olha só, o Senhor me disse lá embaixo no rio, quando ele desceu naquela coluna de fogo, cuja fotografia vocês veem, ele falou comigo. Você crê que ele falou? Você crê que ele falou com João através desta mensagem? Você crê que ele fala conosco quando a gente ouve a mensagem de João? Você crê? Você sabia que é Deus falando com você? É Deus tratando lá dentro da tua alma? É este mesmo Deus que falou com Brana? É o mesmo Deus que abriu o entendimento de João para ver essas mensagens? Esse livrinho? E é o mesmo Deus que está fazendo a gente alimentar agora e posicionar. Olha só, ele falou comigo, ele disse, você levará esta mensagem ao redor do mundo. Olha, coloque Moisés, coloque os demais profetas, coloque Noé. Como é que Noé, meu irmão,
Era um homem que não tinha experiência naval, ele não era um engenheiro naval, ele era um agricultor. Agora Deus fala com ele e manda ele fazer uma arca de tanto de espessura, tanto de altura, e ainda com aquela madeira de golfer. Você já pensou? É uma coisa fora do normal, fora da mente humana, uma ciência tão avançada como aquela. Como o povo não poderia dizer para Noé, mas Noé, essa arca com essa madeira que ela é muito leve, ela vai bater, ela vai chocar, mas tinha uma diferença. Era Deus. E Deus mandou ele untar aquilo com aquele óleo, com aquele betume, betumar ela por dentro e por fora. Aquilo é o tipo do Espírito Santo na vida do crente. Essa que é a diferença. Quando Deus falou aqui com Brana, você levará esta mensagem ao redor de todo mundo. Então Brana não questionou ele, com aquele grau de escolaridade, apesar de toda a ciência avançada, apesar de tantos teólogos, ele agora com 7ª série, como ele ia fazer essa oração para os monarcas, como é que ele ia orar pelos reis? É a mesma coisa que Deus fez com João. Irmão, aquilo que Deus falou com Brana é a mesma coisa, repetiu, só que com Brana foi orar pelos monarcas. Profetizar outra vez foi para Osmar Brana, a reis, povos e nações. Brana orou pelos reis, Brana orou pelos monarcas, Brana orou por homens grandes. Mas João foi muito mais além de que Brana. Tu diz o quê? É o mesmo Deus. Ele profetizou. João reuniu estes povos de todas as nações, da Alemanha, da Inglaterra, até da América do Norte, da África. É uma reunião de povos, de nações. É assim que Deus faz em um ministério tão humilde. Olha que o irmão Brana tinha simplesmente a 7ª série do ensino fundamental. João tinha a 4ª série do ensino fundamental, ainda colocou mais baixo, mas ele foi mais profundo, ele foi mais além, que é para mostrar que não era inteligência de teólogo, não é inteligência de um homem, mas é a inteligência de Deus no homem, trazendo e profetizando outra vez a povos, nações, línguas e reis. Você acha que é uma inteligência sua? O que está em você é uma inteligência de Deus. Assim como Deus falou para Brana, você levará esta mensagem ao redor do mundo todo. É a mesma coisa que Deus disse para João: vai, João, e a voz tornou a falar comigo, come o livrinho e tu vai profetizar, tu vai fazer aquilo que o meu filho não fez, aquilo que ele foi proibido de fazer, tu vai fazer. E não é a mesma coisa para nós a responsabilidade de saber que Deus deu uma promessa para nós de arrebatamento? Brana aqui não duvidou. Brana, com aquela escolaridade, ele não duvidou. Pastor Osmar Brana também, ele não duvidou. Ele saiu do sistema. Ele saiu do sistema de 1ª e 2ª etapa, porque Deus não trata em sistema. E você saiu de onde? Hein? Você saiu de onde? Você saiu de qual sistema? Olha, e recorde a mesma mensagem gremiu quando ele falou comigo, 79. E eu saí, falei com o pastor, e ele me disse: Billy, o que você comeu naquela noite? Para crer numa coisa dessa, que você vai orar pelos monarcas, pelo rei, o que você comeu? O próprio pastor dele, o próprio sacerdote, desestimulando ele. Porque sacerdote é assim, sacerdote ele é bom. Brana tem uma mensagem que ele diz: quem é que te empresta dinheiro? Quem é que visita? Quem é que apresenta os bebês? É o teu velho bondoso sacerdote. Não dá ouvido para esse Jesus, porque quem está contigo no momento difícil é o teu velho bondoso sacerdote. O sacerdote sempre ele vem para tirar a tua força. Quando ele não crê na mensagem, quando ele não está com o espírito profético, ele está só com o espírito sacerdotal.
Ah, tu diz como o pastor é. Todos esses pastores de todas essas denominações, eles estão só com o espírito sacerdotal. Eles são levantados para segurar o povo para não crer no batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Eles são levantados para segurar o povo, para eles não verem a Santa Ceia com pão árvore, vinho puro e acompanhado de lava-pés. Eles são levantados para perverter a igreja, para ela se vestir e tentar interpretar a palavra. Não tentar, eles interpretam a palavra. Porque a própria Bíblia diz, em Deuteronômio 22, versículo 5, que é indecente, é imundo nos olhos de Deus, fede como um banheiro público uma mulher vestir roupa que é peculiar a homem. Uma mulher de calça comprida, ela pensa que ela está bem vestida, mas diz o irmão Brano, ela está nua. Melhor ela está de minissaia, porque de minissaia não é que seja melhor, é porque se ela vestir a minissaia, ela está consciência que ela está nua. De vez em quando ela quer tampar, ela sabe que ela está pelada, mas ela de calça esporte, ela pensa que ela está vestida, e é uma abominação nos olhos de Deus. E vem esses pastores que têm um ofício sacerdotal para segurar esse povo, como Caifás, como Anás e os demais que se levantaram durante todas essas eras para impedir o povo de ver o que é real e tentar personificar e dizer não, é diferente. Ele chega na plataforma, tem uma diferença da calça da mulher esporte, da mulher para calça de homem. Há uma diferença. Há uma diferença naquele tempo que eles lavavam os pés, porque eles andavam de cavalo, o pé era todo empoeirado e a igreja vai engolindo. Só que eles vão responder. Eles têm o ofício? Tem, mas eles não têm um profético. O profético, ele vem para colocar a igreja em ordem. O profético vem para quebrar esses altares de Baal, esses bezerros de ouro que fizeram dentro da mensagem. Vamos mais um pouquinho. Aonde eu parei? Você teve um pesadelo. Ele disse: volte para o seu trabalho. Você está trabalhando numa companhia de serviço pública, tem um bom emprego. Volte, cuide dos seus negócios, filho. Filho, o sacerdote chama de filho. Filho, o que era que o sacerdote Eli dizia lá para Samuel? Filho, não é tua imaginação. Essa voz não é nada não. Esse cordeiro sai do trono, fica quieto. Até que pela terceira vez ele só, quando essa voz novamente falar contigo, tu vai lá e diz: eis-me aqui, Senhor. Esses sacerdotes, se eles fossem pelo menos como esse sacerdote que autorizou Samuel a ouvir o CD. Se Samuel não ouvisse o CD do dia, ele não sabia o chamado que ele teria para a vida dele. O problema é que esse sacerdote, eles pegam, eles ficam muflo, eles vão dando uma anestesia na igreja. Ainda tem mais. Para te ouvir e entender, tu precisa de ter o Espírito de Deus dentro de ti. Porque essa semente já foi plantada em você. Antes mesmo que você nascer, você já era desta mensagem. Você já cria nesta mensagem. Nós só estamos descobrindo quem nós somos. Não demora, nós não vamos dar um passeio, nós não vamos estar mais aqui. Demora, todas as dores que você tem, todo o sofrimento, todas as labutas, isso tudo vai passar. Não demora, nós vamos ver todos os nossos entes queridos, aqueles que fazem parte do arrebatamento. Assim como meu irmão, assim como esses grandes homens das nações, eles nunca receberam os profetas de Deus, nem os pregadores de Deus, para enfatizar a nação, para dizer: olha, esse é o pregador de Deus. Assim como eles nunca reconheceram, é igual a igreja, é só o eleito que vai ver, não é todos que vai ver. Você crê que você é um eleito? Você tem que crer e descansar. Amém? Creia e descanse. Bota só um pedacinho, vamos lá. Olha o que ele falou. Tem um bom emprego, olha, tu tem um bom emprego, tu ganha bem, tu vai te meter nisso, hein? Volte, cuide dos seus negócios, filho.
E se você teve um pesadelo, você comeu alguma coisa, aquilo não mudou o meu ponto de vista nem um pouquinho. O importante, irmão, que nenhum pastor, nenhuma igreja vai mudar o nosso ponto de vista. O nosso ponto de vista é esta mensagem que foi entregue por João. Nem um pouquinho nós vamos mudar. Por que vocês deixaram os pastores de vocês? Foi por causa de mim? Não. Por que eu saí de primeira e segunda etapa? Foi por causa desta mensagem. Que este homem lá lutou e nós vamos ficar com ela. Sem acrescentar, sem tirar. E você não pode nem tirar nem acrescentar. João não tirou nem acrescentou. A ceia nós vamos dar até o arrebatamento acontecer, porque nós temos mensagem de João e nós temos mensagem de Brana mostrando isso. Os dízimos também nós não vamos dar para a viúva. Dízimo não é de viúva. O dízimo é de Deus. Você não dá dízimo para o pastor, você devolve para Deus, e Deus mandou dar ao ministro. Isso também nós não vamos tirar. A noiva, ela é dizimista. A noiva, ela toma ceia. Mas como? Eu não posso, Você vai ser julgado pelo teu desejo. Você pode nunca ter deitado com uma mulher. Nunca. Mas se tu no pensamento, no teu coração, tu desejou, mesmo tu tendo a tua mulher, desejou outro, tu é um adúltero. Tu já deitou com ela. Então nós vamos ser julgados pelos nossos... Tu tem vontade de Deus? Você não dá conta? Então Deus vai te ajudar. É o nosso desejo. Eu estou lá na África, não tenho como fazer, não tenho como tomar ceia. Eu vou ser julgado pelo meu desejo. Mas se eu tivesse ali e tivesse um pastor que cresce como eu, porque a mensagem que está no pastor tem que estar no membro, a mensagem que tem que estar no membro, que é profética, que é de João, tem que estar no pastor. É tremendo. É tremendo. Olha só, aquilo não mudou meu ponto de vista nem um pouquinho. E quando eu comecei com o culto de cura, muitos de vocês aqui recordem minha mensagem naquela manhã, como Davi saiu para encontrar com Golias, e preguei sobre isto. E ele me disse, nos dias da ciência moderna, olha só o que o doutor, o que o pastor dele falou para ele. Era a mesma disparidade, era a mesma luta que Moisés teve, de ter que encarar aquilo ali só com aquele bastão, só com aquela comissão de Deus. Mas Moisés não mudou nem um pouquinho o ponto de vista dele. Brana não mudou nem um pouquinho o ponto de vista dele. De congratular com o sacerdote, de fazer parte de sistema, de grupo de homem. Osmar Brana não congratulou com isso, e nem a esposa congratula com isto. A esposa, ela é só com a mensagem. Ela não precisa de grupo de homem, ela não precisa de grupo de pastor. Nós estamos alicerçados com esta mensagem. Olha só o que ele fala. E eles me disseram, ele disse, nos dias da ciência, falando para o irmão Branco, nos dias da ciência moderna, quando temos todos os tipos de pesquisas médicas, olha só, quando temos os melhores médicos, quando a igreja há muito tempo esqueceu a cura divina. Brana, como é que tu vai sair no mundo todo e orar pelos monarcas, e orar pelos reis, e orar pelas pessoas? Não, isso está no passado. A igreja foi formal. Mas olha o irmão Brana, olha a atitude do irmão Brana. A igreja esqueceu isso há muito tempo, a cura divina e as coisas há muitos e muitos anos atrás. Como você chegará diante de um grande gigante como aquele? Como você chegará diante de um metodista, batista, presbiteriano e assim por diante? É a mesmo pentecostal que esqueceu isso há muito tempo, sem denominação ou nada para apoiar? O que você fará, Bill? De algum modo ou de outro, aquilo não modificou o meu ponto de vista nem um pouquinho. A partida do nosso
saudoso pastor Osmar Brana não mudou nosso ponto de vista da mensagem de um só homem nem um pouquinho. Pode ter um pastor em cada esquina, pode ter um dizendo que é da terceira etapa, pode ter dizendo outro que comeu o livrinho, pode ter outro ligado com o sistema, mas nosso ponto de vista não mudou nem um pouquinho. Do ano 2000 para cá é o mesmo ponto de vista, é o mesmo ponto. De algum modo ou de outro aquilo não modificou meu ponto de vista, nem um pouquinho. Deus não pode levar uma pessoa sem deixar uma igreja para manter aquele padrão. Deus não pode. Deus tem que ter vocês. Deus que tem que ter vocês. Deus que tem que ter ministro que não mude por fama, por querer ter membro, por querer ter igreja, por querer ter um carro. Isso não, nós não mudamos. Se eu ando de carro, mas eu não pedi nem um pouquinho, Deus colocou na minha mão. Se eu tenho alguns membros, eu não me ajoelhei para pedir, foi Deus que me deu. Para mim crer nessa mensagem, foi Deus que abriu meu entendimento, foi Deus que abriu seu entendimento. Se nós estamos aqui, o nosso ponto de vista não mudou nem um pouquinho. De Osmar João Brana, nem um pouquinho. É aquele mesmo ponto de vista, porque o mesmo ponto de vista de Brana era o mesmo ponto de vista de João. O mesmo ponto de vista de João é o mesmo de Osmar Brana. O mesmo de Osmar Brana é o mesmo da igreja. É o mesmo ponto de vista. Um só pastor. Não são vários pastores. É um só. É um só que me pastoreia. É um só que pastoreia os evangelistas. É o mesmo que pastoreia o pastor João Bispo. É um só pastor. Não é dois pastores. E este pastor é esta mensagem de João. É a mensagem da noiva, da esposa. Então nosso ponto de vista não mudou nem um pouquinho. Se nós temos alguma coisa boa, foi Deus que deu. Amém. Nós não somos diferentes de ninguém, nós não somos melhores do que ninguém. Nós estamos aqui pela graça de Deus, mas o ponto de vista de Deus, o ponto de vista através de Brana e João é o mesmo ponto de vista da noiva. Ela não muda. Ela não muda por companheirismo. Nós não viemos aqui para ter companheirismo. Nós estamos aqui porque a gente tem companheirismo com esta mensagem. Nosso compromisso é com essa mensagem de Apocalipse 10, do 8 a 11. O nosso compromisso é mostrar com quem nós temos aprendido. Este é o nosso compromisso. Não importa que a gente tenha um povo que é fraco, não importa que a gente tenha um povo débil, mas nós temos um povo que crê. A diferença é essa. Nós cremos no que já foi falado. Olha só, ninguém crerá em você. Ninguém crerá em você, Brana. Ninguém crerá em você, João. Ninguém crerá em você, esposa. Ninguém crerá com essa invenção do aperto o play. Não, ninguém crerá. Isso foi inventado por uma viúva. É a mesma repetição lá de Jeffersonville. Não, o CD, agora eles mudaram. O CD não é do diabo, mas a doutrina é. Quer dizer que vocês apertam o play com a língua, é? Não é com a quem? Isso é doutrina de fazer isso? De dar ok? Ou assim? Como é que vocês dão play? Como é que vocês dão ok? Em que doutrina é essa? Doutrina boa. Se fosse doutrina, ouvir o pastor Osmar, o que está dentro do CD é uma doutrina boa. Tinha um cidadão que saiu um escrito na camisa. Ele colocou na frente: eu sou louco por Cristo. E atrás ele disse: por que você é louco? Eu sou louco por Cristo, Brana, pela mensagem de João. Por que você é louco? Você tem que manifestar uma loucura. Ou você vai manifestar a loucura de Deus, ou você vai manifestar a loucura do diabo. Ou você vai manifestar a loucura da mensagem da hora, ou você vai manifestar a loucura do sistema pastoral. Qual é a loucura que você defende? Por que você não defende as mensagens que já estão aqui? Elas estão vivas.
O eleito ele capta. Eles pegam o que o pastor fala sem entendimento. O pastor fala: nós não precisamos mais nem do CD, basta você crer num CD. Claro que se ele sabe, o Espírito Santo sabe, se tu crer num, tu vai querer ouvir o outro. Porque tu vai ter fome, o Espírito Santo dá fome. Tu já pensou se o pastor Osmar pega: não, eu já vi que o Cordeiro sair do trono, então vou parar por aqui. Não vou mais cavar, não. O irmão Branham disse: você tem que continuar cavando. Achou uma lata de sardinha, joga fora e continua cavando. Nós estamos aqui ouvindo, cavando. Nós não estamos mais nem cavando. Quem cava para nós é o Espírito Santo. Ele cava e nos alimenta até este rápido. Se tu ouve um e tu tem o Espírito Santo, tu quer ouvir outro. Aí tu tem fome de justiça, tu tem sede de justiça. Bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede, porque serão saciados. Em Apocalipse 22, verso de 16, 17, o Espírito e a esposa dizem: vem. Deus saberia que viria um ministério na terra que saciaria e mataria a fome da esposa do Senhor Jesus Cristo. Amém. O eleito não tem sede de pão, o eleito não tem sede da palavra de Deus, porque João nos saciou. Você quer tomar ainda? A fonte de João e de Brana é inesgotável. A fonte de João e de Brana é aquela mesma fonte que apareceu para Israel no deserto. Aquela fonte era Cristo. A mesma fonte que apareceu ali em carne humana para aquela mulher samaritana é a mesma fonte que apareceu aqui no ano 2000, jorrando para cada um de nós. Essa é a fonte. Você tem sede? Venha a mim e beba. Você tem fome? Se sacia deste pão. Amém? Ninguém crerá em você. Ninguém crerá em você. Se ponha você. Ninguém vai crer em ti. Vão perguntar: tu tem pastor? Diz: é difícil te explicar isso, quem me pastoreia. É difícil. Ninguém crerá em ti. Eu creio, ninguém crerá em ti. Os próprios povo da mensagem ignora. O pastor nunca ignorou. Era para nós ignorarmos o errado, não o certo. Mas eles ignoram o errado. Eles ignoram o certo, me perdoe. Eles ignoram o certo e querem apoiar o errado. Não ignore a mensagem. É essa mensagem que é o nosso passaporte para nos converter, para mudar, para alicerçar nosso lar, o nosso coração. Não importa quantas vezes você tenha caído, se você chegou nesta manhã ou está através da internet cabisbaixo, caído, pensando em desistir, não desista. Essa mensagem é uma fonte. Venha a ela, toma, beba, ouça. Enquanto nós estivermos aqui, a misericórdia vai estar aqui. Está aqui presente para aqueles que creem. Não deixe o diabo te enganar, não. Não deixe o diabo botar na tua mente e dizer que tu é um filho do diabo. Só de tu crer nisso, você já expressa que você é um filho de Deus. Você é uma filha de Deus. E eu disse: eu não me importo. Você importa? Falo mal de você? Você importa? Você não importa. Nós morremos para o mundo. Nós morremos para o sistema. Mombrana diz que um homem morto, você pode chutar ele, você pode bater ele, nem. Você nem liga, você não discute. Porque você está morto. Morto para o mundo, vivo para Deus. Você está vivo. Hein? Eu disse: eu não me importo, uma coisa é certa. Deus me chamou, eu devo ir, porque Deus me chamou. Eu seguirei a chave. E Ele me havia chamado, e Ele me havia mostrado, e Ele me havia dito, e eu vi a sua presença. E quando Ele me ordenou e a chave estava ali, deu a chave na mão do irmão Branham da cura divina, e foi abrindo. Ele só foi passando de chave, foi passando a chave
da manifestação messiânica, depois vem a do Filho do Homem, depois vem a do sétimo anjo, hein? Tudo era chave. Aí depois dessa chave vem para a primeira e segunda etapa, para o nosso saudoso pastor Joaquim Gonçalves Silva destravar essa primeira e segunda etapa. Aí vem essa chave para a terceira etapa. Osmar Brana destravou essa terceira etapa, achou o cabo solto e pôde ligar os cabos que estavam soltos. Aquilo que tinha se perdido durante 40 anos. E agora nós podemos dizer, igreja, que pela graça de Deus e a misericórdia do Senhor Jesus Cristo, nós achamos o fio da meada. Amém. Nós achamos o fio da meada. Olha só, o pastor disse-me, numa educação primária, você vai pregar, orar diante dos reis e monarcas. Eu disse, isto é de acordo com a sua palavra. Você acha, Osmar Brana, que com essa escolaridade que você tem, você vai profetizar a povos, línguas, nações? Irmão Brana, ele teve a oportunidade de revelar e deixar escrito. Irmão Brana foi proibido de profetizar novamente. Ele foi proibido por Deus. Pergunta e resposta sobre o selo 77. Mas Osmar Brana, ele foi autorizado, porque o anjo falou com ele, irmão. Deus, apesar de... Não adianta você querer olhar só para o espiritual. Deus trabalha com homem, Deus não trabalha com espiritual. Deus não trabalha com corpo celestial. Deus trabalha aqui na terra com homem de carne. Quando sai um, entra outro. Saiu de Cristo, entrou nos discípulos. Saiu dos discípulos, foi para Irineu e veio até chegar em Brana. Saiu de Brana, entrou em João. Saiu de João, está em você, está na esposa, está em nós. É o mesmo Espírito, é o mesmo Deus. Glória a Deus. Deus não fica sem cabeça. Osmar Brana, como é que tu vai agora profetizar? Tu com a 4ª série, olha só esse plenário de pastores, mais de 2.000 pastores, mais de 400 pastores no mundo todo, olha, mais de 400, 600 num plenário desse de Goiânia. Osmar, como é que tu vai? Tu tá louco? Mas Osmar Brana estava com a palavra e ele profetizou outra vez. Você sabe por que eu estou aqui? Por causa da profecia dele. Vai buscar a tua descendência agora, vê de onde você é, hein? Vai ver de onde você é. É descendência de português, irmão Kizan. É descendência de italiano, irmão Juíli. É descendência de índio, é esse aqui, hein? Mas pelo menos o índio vai, né? É ruim não fazer parte disso. É descendência de alemão, a irmã Gerda e os demais ali no sul. Deus profetizou a povos, ele não precisou ir lá. Não precisou ir lá. A voz dele foi lá. A voz de Deus através dessas cordas vocais estão em todas as partes daqueles que creem. Em Apocalipse 10, do 8 a 11. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.